Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta segunda-feira, dia 2 de junho. Eita, que nós estamos iniciando mais um mês, este dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que todos nós possamos, neste mês de junho, mergulhar, adentrar ao mais profundo do coração do Senhor, para que o nosso coração seja semelhante ao dele. Amém? O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Seus discípulos lhe dizem: eis que agora falas claramente, sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus lhes responde: credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós iniciamos então mais uma semana e mais um mês. E iniciamos esta semana com Jesus já dando uma sapatada. Vocês gostam, né? Quando eu falo sapatada. Nos discípulos, nos apóstolos, vejam, eles dizem para o Senhor: eis que agora falas claramente. Não é que Jesus não falava claramente para eles, sempre falou. Sempre falou. Inclusive Jesus se utilizava, né? Eu já expliquei isso para você, acho que foi na semana passada, os evangelhos nos mostravam, mas em outros momentos também. Jesus se utilizava daquilo que eles trabalhavam, lidavam, daquilo que era do cotidiano deles, para explicar o reino de Deus. Ele sempre falou às claras. Praticamente Jesus desenhava a mensagem que ele estava comunicando de Deus. Mas eles que não entendiam, né? Veja como que o ser humano né? Veja, eles jogam em Jesus a responsabilidade deles não terem compreendido a mensagem, só agora estarem compreendendo. Eis que agora falas claramente, sem figuras. Então a culpa deles não terem entendido é de Jesus, não é deles. Estavam com a mente fechada, com a mente voltada para outro lugar. Olha como que o ser humano né? É como Adão e Eva lá no começo. Lembra? Puxa aí na sua memória lá a passagem do Gênesis. Quando Deus procura Adão e Eva e eles se escondem, e aí o Senhor chama e Adão diz: nos escondemos porque estávamos nus. E aí o Senhor pergunta: mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Por acaso vocês provaram do fruto que eu havia proibido? Aí o que é que Adão faz? Joga em Eva a culpa. E diz a mulher, ele joga a culpa em Deus. Adão, ele primeiro joga a culpa em Deus, depois que ele joga a culpa em Eva. E não assume a responsabilidade, né, de que ele quis comer do fruto e ele, na sua liberdade, comeu. Então ele diz: a mulher que me destes por esposa me fez comer do fruto. Olha que cara de pau. Então a culpa é de Deus, que deu a mulher como esposa para ele, e ela fez ele comer o fruto. E aí Deus vai em Eva: mulher, por que fizestes isso? Eu não disse que vocês não poderiam comer aquele fruto? O que é que Eva faz? Ao invés de assumir a responsabilidade pelo seu ato, a serpente me seduziu e eu comi do fruto. Então, nós nos dias de hoje fazemos a mesma coisa. O Senhor fala claramente, abertamente, de diversas maneiras. O Senhor fala para nós. De diferentes maneiras o Senhor faz a sua mensagem chegar até nós, mas nós, porque voltamos o nosso olhar, o nosso pensamento, a nossa vida para outros lugares,
e não para Deus, e para lugares que são desagradáveis aos olhos do Senhor. Nós muitas vezes deixamos o Senhor só, como ele está dizendo no Evangelho. Chegará um tempo em que vocês vão cada um para um lado, e eu ficarei só, mas não estarei só, porque o Pai estará comigo. Então nós muitas vezes também, na nossa liberdade, por fazermos opção por aquilo que é errado e desagradarmos a Deus com o tipo de vida que estamos vivendo, assumindo, nós abandonamos o Senhor também. E aí quando resolvemos voltar, nós colocamos a culpa em Deus. Mas por que Deus não me mostrou? Mas por que Deus não colocou essa pessoa no meu caminho antes? Mas por que Deus não me falou isso antes? Por que Deus não cuidou de mim? Você que fez as coisas erradas, buscou as coisas erradas para a sua vida, e aí quando cai em si, resolve mudar de vida. Porque Deus... por que Deus permitiu isso? Não sei o quê. E aí joga a responsabilidade pelo seu erro, pela sua decisão errada, coloca a culpa em Deus. A história se repetindo, né? Se repetindo. Então, ao ouvirmos esta mensagem que hoje nos é comunicada, iniciando este mês que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, nós vamos ouvir daqui para frente os evangelhos falando, Jesus nos evangelhos nos falando da íntima comunhão que existia entre ele e o Pai. Que nós possamos aproveitar deste mês de junho. Olha, já estamos no meio do ano. Já estamos no meio do ano. O que é que você fez de diferente aí na sua vida cristã? Que passos você deu na direção de Deus? O que é que você fez pelo seu irmão? Porque o mandamento do Senhor diz para nós: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que você fez diferente aí, comparado ao ano passado, nesses 6 meses aí que já se passaram? Né? Você se tornou uma pessoa melhor dentro da sua casa, você se tornou um cristão melhor, um católico realmente católico, no seu trabalho você mudou, você está perdoando, você está se esforçando, está rezando mais, está praticando a caridade. O que você melhorou como pessoa, como cristão, dando passos na direção de Deus, em que você melhorou? Ou será que nesses 6 meses, metade do ano já se foi, e esses 6 meses que passaram, você, ao invés de ir na direção de Deus, foi para o outro lado, deixando o Senhor sozinho, como os apóstolos, exceto João, fizeram com Jesus, e ele aqui está trazendo no Evangelho no dia de hoje. Que nós possamos, ao iniciar este mês e esta semana, refletir sobre a nossa vida e perceber se nós temos caminhado na direção do Senhor ou se nós temos tomado outro rumo, abandonando para fazer a nossa vontade e aquilo que nos agrada, enfim, para fazer a nossa vontade. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos ajude nessa reflexão e mudança de vida. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.